Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva, compartilhe, roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, sou o Walter Somengali e vamos iniciar No Foco. Eu sou um homem branco de 37 anos, com camiseta azul, barba, cabelos pretos, olhos claros. E hoje o nosso convidado aqui é Denilson Campos, nascido no Espírito Santo, meu conterrâneo capixaba, né? Veio para São Paulo ainda criança, para Barueri, atua desde os 17 anos nas causas sociais a partir das suas vivências e da comunidade eclesiais de base da Igreja Católica. É fundador de uma ONG, a SAF, Associação de Apoio à Família, que atende crianças, adolescentes, jovens e suas famílias permanentemente, né, ininterrupto desde 99. Denilson, seja bem-vindo aqui no nosso No Foco, a verdade nua e crua. Obrigado, Walter. Bom, como você bem disse, eu sou Denilson Campos, tenho 55 anos, sou carequinha, né, tenho um bigode e uma barbicha grisalha, estou vestindo uma camisa rosa, né, e uso óculos. Legal. Também. Bacana. Denilson, seja bem-vindo. Aqui, fique tranquilo, que aqui é um espaço para a gente trocar uma ideia, né? Eu quero conhecer o Denilson, a gente traz pessoas aqui para conhecer as histórias, porque nós temos muitas pessoas que gostariam de estar aqui contando a sua história, né? Porque nós temos uma vivência e eu acredito muito que as pessoas se conectam através das histórias, das vivências, né? Você é capixaba, veio para cá criança, eu também já me conectei aí, né? Porque a gente veio do mesmo estado, né? É um estado maravilhoso. Mandar um abraço para todos os meus familiares que estão lá no Espírito Santo. Então, Denilson, fica à vontade. Quem é o Denilson? Qual que é a sua história? Isso, o Denilson, né, como essa particularidade que nós temos de ser capixaba não se encontra toda vez, né? Não, é raro. Já é um sinal bom. Então, meu amigo, eu nasci no Espírito Santo, em São Mateus. Meu pai era lavrador e trabalhava numa fazenda. Uhum. Né? E ao 1 ano de idade nós voltamos, que a minha família é da Bahia, toda a família. Voltamos para a Bahia e de lá surgiram alguns problemas comigo de saúde. Né? Até os 2 anos eu era uma criança gordinha, muito boa de saúde, mas de repente comecei... arteira, bagunceira. Mas de repente ocorreu uma situação onde eu não conseguia mais me alimentar, eu regurgitava tudo, vomitava, né? E por isso acabei ficando raquítico. Teve outras doenças também, né? E ao fim de tudo, não tendo tratamento lá na Bahia, meus pais resolveram vir para São Paulo, onde já tinha outros familiares nossos. Entendi. Vimos direto para Barueri, né? E aqui logo foi iniciado um tratamento comigo no Hospital das Clínicas, né? Certo. Iniciamos lá, eu brinco, né? Em 1974, eu fui cliente, eu acho que uns 30 anos do HC. Meu né? Deus, hein? Mas chegaram a descobrir o que era, Denilson? O que era essa doença? O que foi que ocasionou isso? Então, em suma, se tratava de miserabilidade, né? Quer dizer, casa muito paupérrima, né? Situação muito complicada, e isso afetou por demais a minha saúde. Entendi. Mas também houve situações onde eu tive problemas nos nervos periféricos, corria o risco de ficar paraplégico, Entendi. né?
E para isso eu fiquei internado, fui internado, né, durante 6 meses no HC, passei por várias cirurgias, mais ou menos umas 8 cirurgias, né, ao longo desse tempo, e esse tratamento também para eu não vomitar mais, foi feito durante esse período. Mas, graças a Deus, fui evoluindo enquanto criança, adolescente, e melhorando a condição de saúde. Né? Isso é uma história de superação, né? Porque muitas pessoas saem de outros estados em busca... Né? Quando eu falo que... Quando minha família veio para São Paulo, a gente veio atrás de oportunidades. Porque São Paulo é a terra da oportunidade, a terra da garoa. Né? Então, a gente tinha muito isso. Né? O que a gente via na televisão. Olha, é São Paulo. Né? E muitas pessoas também vêm atrás de tratamento de saúde, né? Que foi no seu caso. E é uma história de superação. Perfeito. O Hospital das Clínicas, ele é referência na América Latina, né? Fomos super bem atendidos, né? E meus pais não mediam esforços, nem meus avós, para me levar a esse tratamento. Eu sou muito agradecido aos médicos, e tem pessoas que a gente não esquece jamais, sim, né? Sim. Por exemplo, se ele, quem sabe talvez ele me veja, me ouça, né? Dr. Tedesco, uma pessoa que tinha acabado de vir dos Estados Unidos com um tratamento singular e que foi aplicado esse tratamento em mim, né? Eu brincava que eu parecia cobaia, porque todas as equipes que chegavam lá no centro de tratamento queriam me ver, porque eu era uma referência para o que estava dando certo. Sim. Né? E é isso, meu querido. Isso é importante, né? Porque você tem ali médicos preparados que têm situações que precisam, né, ter esse jogo de cintura, né, como diz aí o brasileiro, para poder buscar alternativas. Né? Eu lembro muito na pandemia, minha esposa ela foi internada na pandemia, ela ficou 10 dias entubadas, né, 30 dias internada, e ali naquele período em agosto, né, tava no auge. Então, a gente não tinha muitas respostas. E os médicos, né, também fizeram isso, de ir buscando alternativas para poder melhorar, né, a saúde dela. E conseguiu, graças a Deus. Infelizmente, nós perdemos muitas vidas na pandemia. Sim. Né, mas é isso, né? Os médicos têm esse papel de, né, buscar a melhoria do paciente. Foi no seu caso e é uma história de superação. Então, a partir daí, dessa questão da recuperação, né, conta pra gente um pouco dessa sua vivência, né, na comunidade eclesiais de base, da Igreja Católica. Denilson. Sim, eu fui levado para a Igreja Católica pelos meus pais, né, e começamos, como todos começam ali na catequese, tá, e fomos trabalhando em outras pastorais também, né, e eu me encantei bastante com as pastorais sociais. Nesse tempo, já tinha um trabalho desenvolvido por um padre, Léo Dolan, né? É um padre irlandês. Né? Hoje está com a saúde um pouco debilitada, está na Irlanda. Devido à idade, né? Mas é um lutador e que trouxe justamente a pastoral da criança para essa comunidade. Eu já trabalhava com os grupos de jovens, com a perseverança, e passei a trabalhar também com a pastoral da criança. Né? Nesse tempo, nós nos sentimos incentivados a crescer cada vez mais, né? E também discutir sobre algo que estava nascente, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Estava em pauta aí para o Brasil inteiro. Nós passamos a refletir isso nos grupos de jovens, né? E levamos isso para a criação de uma ONG que contemplasse receber a criança e o adolescente para dar comida, para dar afeto, para tentar resgatar a ele, a família, aqueles que estavam em maior vulnerabilidade, e também para motivá-lo a participar da comunidade, né? Para assumir um papel social. E foi nesse bojo que nós conseguimos regularizar, criar uma ONG, né, em 1999. Legal, bacana. E nesse intuito também, eu já estava, na época, trabalhando na iniciativa privada. Eu fiz Senai quando adolescente, né? Eu fui torneiro mecânico, fui ajustador, fui ferramenteiro, né? Parece que é uma outra vida. Mas o negócio não é fácil não, hein? Pois é. E assim, de repente, eu me vi conselheiro tutelar em 1999. Cara, tem uma história bacana de conselho tutelar, porque assim,
eu morava em Guarulhos naquele período, né? E eu fui o primeiro adolescente, né? Ali tinha uma comitiva que foi representar Guarulhos na primeira conferência municipal da criança e adolescente, né? Então eu tinha lá uma presidente do conselho lá do CMDCA, a Cida, inclusive mandar um abraço para ela, grande militante das causas da criança e adolescente, que naquele período você não tinha ajuda, né? Então ela fez toda uma mobilização para me mandar para Brasília, né? E foram uma das melhores experiências da minha vida de aprender, de estudar. Eu conheci o presidente do Conanda naquela época, né? Tenho até foto com ele até hoje, né? A Sônia, que foi a conselheira tutelar que me acompanhou, porque eu era menor de idade, então não pude ir sozinho, né? Mas foi uma conselheira tutelar me acompanhar. Isso é muito bom, né, Denilson? Você ter essas referências e da luta, né? De defesa do ECA, né? Que é do Estatuto da Criança e Adolescente, precisa, né, ser aprimorado. Então, se eu não me engano, eu estou falando ali por volta de 2004, 2005, né? Nessa época aí ainda eu era adolescente. Hoje eu já estou lá para os meus 37 anos, então, né, o tempo voa que a gente nem percebe, né? Muito, né? E esse protagonismo, especialmente de crianças e adolescentes, ele está no espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E nós sempre trabalhamos nesse aspecto de fazer com que os jovens, as crianças, sejam senhores do seu direito, né? Sejam os próprios protagonistas e os lutadores por maiores conquistas. Né? O ECA, hoje, ele é um adulto. Sim, já está com 30, eu acho, 34, 35 anos. 35 anos. 35 anos, né? E aí, 34, não? 34, 1990. Isso. Mas ainda carente, né, de ser implantado em sua plenitude. Sim. Né? Sim. E a gente precisa permanecer discutindo, debatendo, tentando melhorar, não deixando que haja retrocesso. Porque também a gente sabe das más intenções, das políticas contra direitos humanos, né? Especialmente de crianças e adolescentes, especialmente frente às redes sociais, que são tão boas, que difundem tanto o conhecimento, mas também é usado como redes de ódio, né? Redes que incentivam o abuso, a exploração de criança e adolescente. Então, o desafio permanece. Essa questão do estatuto é muito engraçado, que tem muitas pessoas que condenam o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Só que ele é uma ferramenta de direito, é uma ferramenta de garantir direito, que nem o Estatuto do Idoso, que nem a Constituição, que garante, né, os direitos fundamentais. Eu lembro que, na minha adolescência, eu participei do Eureka, né, e também participei das conferências lúdicas, né, que organizava para que o jovem, o adolescente, ele também conhecesse o Estatuto da Criança. Inclusive, quero mandar um abraço, né, lá para o projeto Meninos e Meninas de Rua, que na época atuava em Guarulhos, hoje, né, atua no ABC. Né, faz um tempo que eu não tenho contato com os meninos de lá, mas os educadores do projeto Meninos e Meninas de Rua, que tinha esse trabalho do resgate, né, daquelas crianças que estavam em situação de rua, dos pais, né, para fazer um trabalho e fazer que o Estatuto, né, se garantisse o direito da criança e adolescente a brincar, a estudar, a ter ali o afeto da família. Então, foi uma experiência muito bacana para mim, e aí fico feliz, né, de ter aqui um militante, né, das questões das crianças e adolescentes para fazer um bate-papo aqui no nosso, né, no foco, a verdade nua e crua. Fica à vontade, Denilson. Então, nesse trabalho, como eu disse, né, de repente eu me vi em 1999, aliás, por incentivo do padre Léo Dolan, e da comunidade, dos jovens, a disputar o Conselho Tutelar. Era a primeira eleição em Barueri. Né? Aliás, existia um conselho antes, mas que era indicado. Né? Não estava de acordo com a lei, que teria que ser escolhido pela comunidade. Eleição. Isso. Então, disputamos e fui um dos eleitos. Tinha um corpo muito bom. Éramos de conselheiros tutelares advindos das comunidades, né? Especialmente militantes, até muitos do Partido dos Trabalhadores, né? E todos visionários, tá? De tentar melhorar cada vez mais o trabalho. Então, a gente fez um trabalho muito de conscientização nas escolas, né? Só tinha um conselho em Barueri à época. Tá? Depois disso, eu fui o único reeleito, né? Em 2002. Permanecemos lá até 2005.
Depois não podia novamente a reeleição, né? Nós saímos e fomos trabalhar até com um vereador do Partido dos Trabalhadores, né, professor Agnério. Ficamos um tempo na assessoria com ele, né, e desenvolvendo trabalhos sociais com a ONG, com outros movimentos. Tá? Legal. Mediante isso, mas mesmo assim eu não quis me desgarrar do conselho. Disputei a eleição em 2008, fiquei suplente, em 2011 fiquei primeiro suplente. Em 2015, né, eu não disputei, por quê? Porque eu estava já no estágio trabalhando na assistência social e, por fim, eu fui eleito presidente do CMDCA. Legal. E o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Pudemos, então, já de pronto, assim, fui eleito em 2013, finalzinho de 2013, em 2014 nós reformulamos a lei que dizia respeito aos conselhos tutelares, né, implantou os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, as férias e tudo mais, regulamentamos em Barueri e aproveitamos para criar o segundo conselho. Bacana. Né? Hoje só tem um conselho lá só. São 2 conselhos. São 2 conselhos agora. 2 conselhos tutelares. Quantos conselheiros tem lá? São 5 em cada conselho, 5, né? 10 conselheiros, mas como a resolução nacional do CONANDA já diz há muito tempo que a cada 100 mil habitantes é preciso ter mais um conselho, nós já precisávamos estar caminhando para o quarto conselho. Mas nós vamos ter que brigar pelo terceiro ainda. Legal. Denilson, fazer uma pergunta aqui para você. Muitas pessoas não sabem de fato qual que é o papel tanto do conselheiro, do CMDCA, do Conselho Tutelar. Né? Manda um recado aí para o pessoal de Barueri, né? Qual que é a importância do Conselho Tutelar, porque ele não é só para poder resolver quando a criança, né, por algum motivo, ou adolescente, comete algum ato, né, infracional e por algum motivo, né, foi pego, enfim. Muitos pais procuram só o conselho quando está nessa etapa, né? Mas o conselho tem um papel anterior também, né? Que é o papel de conscientizar, de acompanhar na questão da escola. Muitas vezes o conselho tutelar é chamado na escola para intermediar. Então, qual que é o papel do Conselho Tutelar, né, em Barueri? Explica aí para a população de Barueri. Legal. Bom, até, Walter, retornando, né, à questão levantada aqui, até sobre o ECA. Sim. Né? O ECA, está no espírito do ECA a adventura do direito. Né? Quer dizer, é preciso implantar o direito. Uhum. Você tem muitas coisas como dever e às vezes não sabe o direito. Certo. Tá? Mas se você pensar também o contrário, tá? Para cada direito tem um dever. Se você tem o direito, se você conquistou o direito, você tem um dever. Tem direito à escola gratuita perto da sua escola, perto da sua casa, professores de qualidade, alimentação, material pedagógico de qualidade. Seu direito, seu dever é estudar, seu dever é valorizar. Então, para todo direito tem um dever. Né? Não importa muitos falarem assim, só tem direito. Não, a contrapartida é o dever. Sim. Né? E assim, nós temos que pensar também que se essa lei... mas essa lei é uma lei para a Suíça, porque lá é tudo perfeitinho. Não, gente, se essa é uma lei à altura que é da Suíça, nós precisamos melhorar a nossa realidade para chegar perto da lei. Né? Se a lei é boa, é a realidade que está ruim e que precisa se aproximar da lei. Sim. E o Conselho Tutelar, ele foi criado no âmbito do ECA, naquele pensamento de que nas aldeias, nos distritos, né, nos aglomerados humanos, sempre tem aquelas pessoas que são os anciões que formam os conselhos daquela comunidade, os conselhos que ajudam aquela comunidade. E o Conselho Tutelar, ele vem nesse aspecto, ele precisa ser de pessoas eleitas pela comunidade, com a responsabilidade, com a legitimidade do voto, né, reconhecidas e de confiança da comunidade para poder cuidar das situações que necessitam naquela comunidade. O Conselho Tutelar, ele tem muito, sim, a questão de receber denúncias, né, de maus tratos, de violência doméstica, de abuso sexual, e aí aplicar medidas de proteção que estão distribuídas dentro do ECA. Mas o Conselho Tutelar vai além disso.
ele também é um formador de opinião, ele também é um membro da comunidade, ele precisa mobilizar a comunidade, ele precisa ir fazer a comunidade se agitar para proteger o direito. Você perguntando também onde se encaixa o CMDCA. Exatamente, já ia te perguntar como foi a sua experiência como presidente, né? Não só legal. onde encaixa o CMDCA, mas também você que foi presidente de um órgão, né, tão importante, né, que faz parte dessa rede de proteção da criança e adolescente. Como foi a sua experiência, Denilson? Olha, foi marcante. Logo que eu entrei, eu disse um pouco anteriormente, que tínhamos que regular a lei dos direitos trabalhistas, previdenciários e várias outras situações, né? Critérios para o conselho tutelar ser escolhido pela comunidade. Então, tínhamos algumas situações que era só que estava na lei, que era meio que pro forma, era uma coisa para inglês ver, como diz por aí, né? E a gente não queria dessa forma. Para ser conselheiro, você tem que provar que trabalha com criança e adolescente. Uhum. Você tem que provar ou que trabalha com criança e adolescente ou na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E muitas pessoas davam um jeitinho e se inscreviam. Então, nós implantamos uma exigência, né, para isso e também implantamos uma prova de caráter eliminatório. Né? Damos o curso, preparamos a pessoa ali e damos uma prova de caráter eliminatório para que essas pessoas, filtradas por essa prova, vão poder disputar agora a eleição. Quer dizer, que é a prova final. Filtro, né? É isso. É a prova final. Né? Como é que fala? É a chancela da população sobre alguém que já provou que conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Legal. E que foi um trabalhador dos direitos da criança. No CMDCA, nós pudemos também auxiliar as ONGs, né? Ajudar a criar outras ONGs, registramos muitas ONGs sérias. E as ONGs, ela cumpre esse papel, né, também, de ajudar, porque às vezes o poder público ele não consegue, né, por várias deficiências, não consegue chegar em todos os lugares. E nós temos pessoas, né, e tem muitas pessoas sérias, né, que trabalham com a questão das entidades do terceiro setor. Perfeito, perfeito. As ONGs, elas são esse alcance que o governo, às vezes, não tem, né, com aquelas comunidades ali da periferia e que tem maior vulnerabilidade. Então, você vem a saber que quem comanda as ONGs é quem mora no bairro. Uhum. Tá? E as ONGs vão fazer, desde aquele trabalho, né, que seja no contraturno escolar, quer dizer, a criança que estuda de manhã vem à tarde, a que estuda à tarde vem de manhã, para receber cidadania, para receber afeto, para ter aulas de capoeira, ter aulas de computação. O adolescente vai ter um pré-profissionalizante. Algumas ONGs já desenvolvem profissionalizante. Legal. Né? Acompanham a inclusão do adolescente, né? De acordo lá com a lei que regra o menor aprendiz. Uhum. Né? Então, algumas já trabalham nessa linha. Gostaríamos que todas trabalhassem, porque Sim. a carência por mão de obra capacitada, qualificada, para atingir melhores postos de trabalho, é muito grande em Barueri. Né? Eu acho que é em geral, Denilson, porque, né, a gente tem algumas experiências de pessoas que contratam, né, adolescentes e a gente vê, né, a falta, né, de capacitação desse adolescente para entrar no seu primeiro emprego. Às vezes o adolescente é semi-analfabeto, né, não consegue ler, não consegue interpretar um texto, né, então não consegue fazer as contas mais simples, né? Quanto que é 3 mais 4? Você vai ter, né, não consegue. Então a gente vê a falta de capacidade, né, de capacitação dessa nova geração. Porque, que nem você falou, o celular, ele a internet, o celular é uma ferramenta tecnológica maravilhosa. Né? A gente recebe muita informação por segundo. Mas, né, se você não souber usar, ele acaba também deixando a gente meio preguiçoso para ler um livro, para estudar algo diferente, que às vezes você pode até fazer por aqui. Mas, né, pegar o livro, folhear, a gente ainda sente muita falta, né, na galera mais jovem agora, Denilson. Perfeito, perfeito. A rede social, o celular, né, toda essa informação ao alcance da mão, ela precisa ser melhor instrumentalizada. Legal, né, pelos profissionais que seja da educação,
profissionais que sejam das ONGs, né? Os profissionais que estejam, por exemplo, a gente pensa em ter um centro de referência para o adolescente, né? Para direcionar, para ajudá-lo a se referenciar para o mercado de trabalho, mas também para a vida. Né? E esse é um sonho que a gente tem em Barueri. Legal. A gente está falando aqui, acabamos de falar do CMDCA, mercado de trabalho, né? A importância da questão do mercado de trabalho. Queria falar um pouco também de transporte. Né? Vamos falar um pouco de transporte. Antes de começar aqui, a gente estava brincando com a questão do transporte em Barueri, né? As várias voltas que ele dá. E eu queria que você falasse um pouco, como é que está o transporte lá em Barueri, Denilson? O transporte em Barueri, Walter, ele está caótico. Né? Nós vemos que, assim, é um município, não é tão grande, mas a gente brinca que ele é separado por Alphaville. Né? De um lado tem o centro de Barueri, aí você tem que atravessar Alphaville para chegar na periferia mais carente de Barueri, do outro lado, Parque Imperial, Jardim Mutinga, Santa Cecília, São Vicente, né? E que tem muita carência. Aí nós vemos o transporte um tanto sucateado, o quilômetro assim, é caríssimo, a tarifa, né, é caríssima para o percurso que vai, né? E assim, mas não é um percurso grande, mas que você fica preso 2 horas dentro de um ônibus. Meu Deus. Né? Ou então você tem lugares que mesmo no centro e arredores, o ônibus sobe e desce e não sai do lugar. Então, você fica pensando que Barueri tem tantos recursos, é um município riquíssimo, né, com potencial imenso, mas no transporte é mal distribuído. Né? Você vê a tarifa cara, né? A malha viária ainda é mal aproveitada, Precária. mal feita, precária. Né? Alguns projetos assim grandiosos, faraônicos, mas que a gente vê que vai atender uma parcela, não todos. Não vai incentivar o uso do transporte público. Vai incentivar apenas o uso do carro, né, da moto ou o transporte particular. Entendi. Denilson, quero agradecer aqui, né, a sua participação. Nós estamos... Esse espaço aqui é um primeiro convite, né? Quero agradecer a sua participação e falar que esse espaço está aberto, né, para a gente poder falar sobre mais o transporte, falar sobre educação, saúde, né? Só que o nosso tempo já está um pouco curto e eu quero pedir aí, né, que você fizesse suas considerações finais, se você quisesse acrescentar mais alguma coisa aqui no nosso podcast, porque aqui a verdade é nua e crua e a ideia é isso, trazer pessoas aqui que de fato coloquem as necessidades, as demandas, né, que tenha na cidade, até para poder chamar, né, tanto a população, mas também os órgãos públicos, os vereadores, os parlamentares, para essa fiscalização, essa responsabilidade, porque uma cidade precisa ser construída por várias mãos, né? Então, quero agradecer a sua participação aqui e gostaria que você mandasse aí o recado para Barueri, fizesse suas considerações finais para a gente poder, né, iniciar o próximo episódio. Obrigado, Walter. Olha só, nós pensamos que Barueri tem potencial e pode ter solução. Né? Quando a gente brinca que quando nós entramos em Alphaville, nós só vemos carros estacionados com placas de fora. Por quê? Porque as indústrias que ele tem, né, o parque gráfico, o parque industrial, é ocupado por pessoas qualificadas que vêm de fora. Os nossos munícipes, os nossos cidadãos, não estão sendo bem qualificados para ocupar esses postos. Pelo contrário, nós vemos os nossos cidadãos sendo achacados, sendo humilhados dentro de um transporte público caótico, mas para trabalhar nos condomínios, em serviços gerais, né, por uma remuneração ínfima, né, muito menor. Então, queremos que Barueri possa investir cada vez mais no transporte, cada vez mais na capacitação de pessoas, na qualificação profissional, para atingir o mercado de trabalho, ocupando melhores postos. Tá? Eu agradeço muito aqui essa participação junto a vocês, né, o espaço que vocês nos dedicaram. Tá? E eu estou à disposição para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Denilson Campos, como é que encontra você lá em Barueri? Quais são as redes sociais, né, WhatsApp?
né, se as pessoas tiverem alguma reclamação, alguma coisa, Denilson, ó, vi lá seu podcast, né, vi que você é um cara mente aberta e tal, quero aqui te falar uma situação. Como que as pessoas entram em contato com você lá, Denilson? Bom, meu Facebook, meu Instagram, @DenilsonCamposDC. Tá? Meu número de celular, 99829-5392. Eu estou à disposição. E assim, jogando Denilson Campos lá no Google, vocês vão achar. Porque assim, estou na estrada há bastante tempo. Legal. Vou achar muita coisa de conselheiro tutelar, de conselheiro de direitos e também do candidato que eu fui em 2004 a vereador, né? Que foi uma experiência muito gratificante. Tá? Eu estou à disposição, moro ali, minha família está na região do Imperial Mutinga. Certo. Né? E morei quase 40 anos naquela região e atualmente eu moro no Jardim Esperança. Legal. Estou à Gente, disposição. é isso aí, galera. Finalizamos aqui com o Denilson Campos. Você que é de Barueri, senta o dedo aí, compartilha, curta. Até o próximo No Foco. A verdade nua e crua. Forte abraço.